A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno nessa quinta-feira o texto base da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, da anistia. Pois é, agora a gente falou primeiro do governo Lula, depois do governo Bolsonaro, agora é todo mundo junto e misturado, pela anistia geral. Foram registrados 344 votos a favor e 89 contrários. Se aprovado, o texto vai conceder o maior perdão da história a irregularidades cometidas por partidos políticos. A proposta anistia as legendas que descumpriram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos para candidaturas de negros e mulheres nas eleições de 2022 para trás. Eu não sei se vocês entenderam. Olha só, vou explicar com calma. Os partidos posam, evidentemente, de defensores dos negros e das mulheres. E aí eles próprios, para afetar aquele bom mocismo, que eles são incapazes de corresponder na prática, eles vão lá e criam determinadas regras para abarcar novas candidaturas de negros e mulheres, para que haja mais oportunidades para a entrada no mundo político, etc. Aí o que acontece depois? E por isso que eu chamo de afetação de bom mocismo. Eles não cumprem. Eles próprios descumprem as regras que criaram para que houvesse mais adesão de candidatos negros e mulheres, para que houvesse mais presença dessas camadas da população no parlamento brasileiro. E aí depois, em vez de eles serem punidos, em vez de eles serem multados, em vez de haver qualquer tipo de consequência pelo descumprimento, eles se unem para se anistiarem, para que nenhum seja punido por descumprimento da regra que criou. É disso que se trata. Como eu falei no começo do programa, a gente precisa separar o que é retórica e o que é a conduta. Essa é a conduta real. Tem a tentativa de se fazer de bom moço, não, nós zelamos aqui, etc. A conduta real é o descumprimento. O texto também institui uma espécie de refis eleitoral destinado especificamente aos partidos inadimplentes com a União. A votação é a última antes do recesso legislativo e ocorre no apagar das luzes do semestre parlamentar. A decisão de Arthur Lira, presidente da Câmara, de colocar o texto em votação foi sacramentada na manhã dessa quinta-feira, após a reunião de líderes. Duda Teixeira, nessa hora, como no caso do afrouxamento da legislação penal, do afrouxamento da lei de improbidade administrativa, da aprovação dos jabutis, do pacote originalmente anticrime, que muitos depois chamaram de pacote pró-crime, nessa hora, os lulistas, membros do PT no Congresso Nacional e seus aliados, e os bolsonaristas votam juntos no Congresso. E tem gente brigando em casa. É uma questão corporativa aí, né? É claro que o Novo e o PSOL acho que estão contra essa história, mas o resto tudo está querendo eles mesmos se anistiarem. E incrível como essas cotas aí para mulheres e negros, como isso realmente não funcionou. A gente teve muito caso aqui no Brasil de candidatas mulheres que eram candidaturas fakes, né? Pegava uma mulher e falava assim, olha, você topa se candidatar? Mas aí toda a verba que deveria ir para ela, na verdade, acabava indo para um candidato homem do mesmo partido, ela só era usada ali como uma laranja. Enfim, se é para descumprir a regra, então é melhor realmente que nem tenha a regra. Mas também mostra que a gente vive em dois Brasis. Existem dois Brasis, né? Existe um Brasil que é o Brasil privado, né? Que é esse que a gente vive aqui, que se você comete um errinho mínimo ali na Receita Federal, né, no imposto de renda, a Receita Federal te põe na malha fina, uma dor de cabeça gigantesca. A gente tem que cumprir as leis, as empresas têm que cumprir as leis direitinho. E aí esse outro mundo que é o mundo do Congresso, em que as leis só existem no papel, né? As leis que eles mesmos criam, as leis que eles aprovam, eles mesmos não levam a sério. É um absurdo que isso aconteça. Pois muita gente que não acompanha a conduta real dos políticos acha, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro e Gleisi Hoffmann sempre vão votar de uma maneira diferente. E aí acabou de sair aqui a lista no site O Antagonista, no nosso portal, oantagonista.com.br. Leia quem votou a favor e contra a PEC que livra partidos de punição.
Quem quiser consultar, saber como é que aquele parlamentar votou nesse caso, vai lá em antagonista.com.br que tem a lista completa. Aí está em ordem alfabética, você vai lá na letra E e encontra Eduardo Bolsonaro. Tá aqui, deputado federal do PL de São Paulo, votou? Sim, a favor da PEC da anistia. Aí você desce um pouquinho, vai na letra G. Tá lá, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, votou? Sim, a favor da PEC da anistia. Quer dizer, petistas e bolsonaristas juntinhos para se anistiarem. É a mesma coisa que aconteceu nos casos envolvendo investigações de ou peculato de um lado ou de corrupção do outro. Nos casos em que houve a tentativa de você modificar a legislação para que todos fossem blindados. Muito bem, quer acrescentar alguma coisa, Duda? E provavelmente o centrão todo votando junto com petistas e bolsonaristas, certo? Certo, pois é. Aliás, acontece isso que você destacou, mas vale apenas a gente trazer a reflexão de o PSOL e o Novo manterem nesse ponto uma coerência. Veja que o PSOL aqui, a minha mão esquerda, está do lado esquerdo do espectro político-ideológico. O Novo está do lado direito do espectro político-ideológico. No entanto, eles têm uma agenda comum de combate a privilégios. Tem uma série de outras diferenças em que eles ficam em polos opostos. Mas no combate a privilégios, em relação a determinados itens, eles estão juntos, no bom sentido. Então votaram contra a PEC da anistia, assim como votam contra determinados privilégios. Então tem questões que não são ideológicas e é preciso avaliar uma a uma.